Olá, quinto ano, hoje, dia 17 de março, quarta-feira. Estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia, certo? Então, ó, nós vamos precisar do livro, tá certo? E na aula passada, a gente falou sobre a população brasileira. Então, a gente falou sobre viu que a maioria da população brasileira, né, vive na área urbana, né, que são as áreas das grandes cidades. Vimos também que tem algumas pessoas que preferem ir para a área rural por causa da tranquilidade. A gente sabe que a área urbana é uma área muito agitada, né, a área da cidade. E apesar de tudo isso, né, a gente viu que tem aqui no Nordeste tem algumas pessoas que saem daqui e vão morar em outros locais para poder procurar uma melhor condição de vida. Principalmente as pessoas que vivem naquelas áreas das secas, né? Então as pessoas elas saem e vão procurar uma vida melhor em outro lugar, né? Então elas saem para muitas vezes para estudar, para trabalhar. E a gente viu que essa população, ela começou a se formar há muito tempo, né? Desde a época em que só os indígenas estavam aqui. Aí depois chegou o português, depois chegou o africano, e depois vieram os imigrantes, que a gente até falou na aula passada. Durante um bom tempo em nosso país, o café, ele foi um produto e ele gerou muitas riquezas. Então, vinham pessoas de vários lugares para poder tentar uma vida melhor aqui no Brasil. Foi na época da imigração. Então, vieram espanhóis, italianos, franceses, holandeses, coreanos, japoneses, enfim. Foi uma grande mistura, né? Mas, e apesar de tudo isso, tem os três principais grupos que formaram a população brasileira, que foram quem? Os indígenas, os portugueses e os africanos. Aí na aula passada, lá na página 24, a gente fez até essa atividade em sala, né? Tinha aí o quadro de Cândido Portinari, né, os retirantes. E esse quadro ele estava mostrando, né, ele queria passar essa imagem justamente de que das pessoas que viviam, né, em condições de miséria, elas saindo do local em que elas moravam para poder tentar uma vida melhor em outro local. E isso acontece muito, né? Principalmente as pessoas saem daqui do Nordeste para procurar uma vida melhor em outros estados, né? Em outras regiões brasileiras também, inclusive até fora do nosso país. E tinha ficado a página 25 como atividade de casa e o quarto era pessoal. Por isso que eu botei só o 4 e o 6 aí, tá? A gente não botei nada porque eles eram quesitos pessoais. Aí tem assim: imagine e escreva como deve ser a vida de uma pessoa que sai da sua cidade natal, do interior, para tentar viver em uma grande cidade. Relembrando, cidade natal é aquela cidade onde a pessoa nasceu. Então, tem muitas pessoas que nascem, né, no interior. Querendo ou não, elas se acostumam com aquele ambiente mais calmo, né, aquele ambiente mais natural. E muitas delas precisam sair para ir para outro local. Então, você iria escrever como vocês acham que fica a vida dessa pessoa, né? Que é acostumada com toda aquela tranquilidade e de repente muda tudo, né? O quinto tinha assim: migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar para o outro,
Marque a principal causa das migrações no Brasil. Por que é que as pessoas mais saem de um lugar para o outro no Brasil? Quais são as principais causas? Será que é uma causa religiosa? As pessoas se aborrecem porque tem alguém com a religião diferente? Não. Religiosa não é. Econômica. Será que é? Sim. Muitas vezes as pessoas vivem no local onde elas não têm condições, né? Elas não vivem bem, não têm emprego, não têm uma renda. Então, elas terminam se deslocando para outros locais para poder tentar uma vida melhor. Ambiental. Será que as pessoas se aborrecem porque tem algum problema ambiental, enchentes, desmatamentos? Tem algumas pessoas que podem até sair por conta desses motivos, mas não é o principal motivo, tá? E cultural. Será que as pessoas se aborrecem porque elas acham que a cultura do pessoal daquele local é diferente da delas? Pode até haver pessoas assim, mas o principal motivo é o motivo econômico, né? A causa econômica. Sexto, se no lugar em que as pessoas nasceram houvesse trabalho e melhores condições de vida, elas permaneceriam no mesmo lugar? Justifique sua resposta. Aí também era pessoal. Vocês acham que se as pessoas elas encontrassem tudo aquilo que elas precisam no local onde elas nasceram, vocês acham que essas pessoas iriam procurar outros locais ou elas iriam permanecer nesses mesmos locais? Então, por isso que eu botei 4 e 6 não botei nada, porque aí vocês teriam que dar a opinião de vocês. E o tema de hoje, página 26, é diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais. Aqui no nosso país, nós temos, né, muitas culturas. Nós dizemos que o nosso país ele é multicultural, por ter várias culturas, ou pluricultural, né? Alguns historiadores utilizam mais pluricultural, outros utilizam mais multicultural, né? Inclusive, no mesmo local, podem existir várias culturas diferentes. Aqui em Pernambuco mesmo, nós temos o frevo, temos as festas juninas, temos maracatu, né? O carnaval ele é diferenciado em cada parte. Nós temos a questão religiosa também, que de qualquer forma é cultural, né? Na época da Semana Santa mesmo, tem as procissões, né? Esse ano, por conta da Covid, a gente sabe, aliás, desde o ano passado, né? Por conta da Covid, a gente sabe que está sendo tudo diferente, né? As manifestações culturais, né? Religiosas, então tudo passou por uma modificação, né? Até a forma da gente estudar, da gente trabalhar mudou. Então, aqui o Brasil, a gente sabe, o Brasil é um país grande e tem muitas culturas. Por quê? Cada povo que chegou aqui foi trazendo alguma coisa, né? Você for, por exemplo, na região sul do nosso país, lá tem uma grande quantidade de alemães, tem alguns italianos lá, também alguns espanhóis. Então, se você viajar para lá, você vai ver, por exemplo, apresentações culturais que foram deixadas por esses povos. Se você for para a região norte, você já vai ver outras manifestações culturais. Aqui no Nordeste também nós temos várias, Centro-Oeste também tem outras, né? E apesar de ter essa miscigenação em nosso país, miscigenação é o quê? Mistura, né, de tipos físicos, de costumes, né? A mistura de tudo que as etnias, né, as pessoas trouxeram para o nosso país. Mas apesar de tudo isso,
ainda existe uma coisa chamada desigualdade social. Nós temos muita desigualdade social em nosso país. Temos muitas pessoas que têm onde morar, tem saneamento básico, né, que é a coleta de esgotos, a distribuição de água. Temos pessoas que ganham muito, enquanto temos pessoas que a única renda que possuem é a renda de algum benefício social. Temos pessoas que moram em locais em péssimas condições, onde não tem saneamento, então o esgoto fica jogado a céu aberto. Essas pessoas terminam ficando expostas a doenças, não tem coleta de lixo. Tem pessoas, inclusive, que não tem nem onde morar. Então, elas ficam o quê? Embaixo de viadutos, né? Constroem alguma palafita, né? Em cima daqueles rios, tudo. E a gente vai ver algumas das contribuições que os povos trouxeram para o nosso país, coisas simples do nosso dia a dia que a gente faz, mas a gente nem nota. Muitas vezes a gente tem alguma atitude, mas a gente nunca parou para pensar assim: ah, eu faço isso porque os meus ancestrais faziam. Ancestrais são o quê? Aquelas pessoas que vieram antes da gente, certo? Então a gente não para nem para pensar. E aqui a gente tem nessa tela de abertura aí, né, o desenho do mapa do Brasil. E temos aí essa grande quantidade, né, de pessoas diferentes, né? Os indígenas eram chamados os nativos, também eram chamados de filhos da terra, né? Já foram chamados inclusive de brasileiros também. Os índios, eles foram chamados assim porque na época das navegações, né, Cristóvão Colombo, ele pensou inclusive que eles tinham, né, junto com os portugueses, tinham chegado às Índias. Então eles viram aqueles nativos aqui e eles começaram, né, os portugueses, a chamar eles de índios. No início, foi uma comunicação muito difícil, porque os portugueses falavam a nossa língua, né, a língua portuguesa, apesar de que a gente não fala o português daquele jeito que realmente os primeiros portugueses, quando chegaram aqui, falavam, né, a língua portuguesa aqui no Brasil. Ela sofreu algumas modificações, certo? E a comunicação foi difícil, né, porque os índios falavam línguas diferentes. Então, assim, ninguém se entendia, né? Foi um negócio complicado, né? Quando chegou aqui, por conta disso. Nós tomamos banho todos os dias. Devemos agradecer isso aos indígenas, né? Porque os portugueses, eles não tinham esse hábito. Só que, claro, os índios tomavam banho de rio. Naquela época não tinha chuveiro. Hoje em dia nós tomamos banho de chuveiro. Algumas pessoas tomam banho de banheira também, né? Algumas pessoas têm banheiras em casa, tudo. Então, agora, claro, naquela época não tinha shampoo, não tinha sabonete, não tinha essas coisas, né, que nós temos hoje em dia. Hoje em dia a gente vai tomar banho, tem sabonete, tem esfoliante, tem condicionador, shampoo, tem tudo hoje em dia, né, pra gente poder cuidar da nossa limpeza. Tem a toalha para que a gente possa se enxugar também. Dormir em redes. Muitas pessoas hoje, né, ainda tem uma rede em casa. Mesmo que ela não passe a noite naquela rede, ela gosta de descansar nessa rede. Na rede, né? Então, essa questão de redes são heranças indígenas também, certo? O hábito de comer mandioca, né? Inclusive, nós, além de comermos a mandioca, tem muitas coisas, muitos outros alimentos que são feitos à base de mandioca, né? Por exemplo, a farinha,
Tem pessoas que assam essa mandioca, né? Aquela goma, né, da tapioca também. Então, tudo isso aí, costume indígena. O hábito de comermos, né, frutas, verduras, né, esses legumes, os indígenas, eles plantavam. Tinha a época da coleta, né, da colheita de frutos. Então, eles coletavam esses frutos e assim eles se alimentavam, né, disso. O milho era um dos principais grãos que eles utilizavam na alimentação, certo? O hábito de caçar e pescar, eles viviam disso, da caça e da pesca. Nós comemos peixes também, né, bastante, também está uma coisa bem presente na nossa alimentação, né? E os portugueses, nós herdamos algumas coisas, certo? Nós herdamos dos portugueses a nossa língua, a língua portuguesa. Se os portugueses não tivessem vindo para cá, o mais provável seria que a gente até hoje falasse tupi, guarani, né? Falasse ou outro idioma indígena, certo? E se eles não tivessem vindo para cá, a gente também provavelmente ficaria sem roupa, igual os índios. A gente iria ser índio também, né? A gente iria viver naquela forma, na natureza, ia pintar o corpo, ia comer coisas da natureza, né? Essas coisas assim. Então, outra coisa que eles trouxeram a religião católica para o nosso país, né? O cristianismo. Antes deles chegarem aqui, nós não tínhamos religiões, né? Porque eles acreditavam em seres da natureza, nas forças da natureza. Era basicamente isso que eles acreditavam. As festas juninas, né, a festa de São João, eles trouxeram para cá. Festas juninas, né, festa de São João, Santo Antônio, São Pedro. Então, aqueles costumes, né, que nós temos, inclusive o milho, né, que nós vimos aí, e nós herdamos esse hábito de comer milho dos indígenas, né? No São João a gente também encontra muito isso, né? As comidas de milho. E os africanos, que eram chamados de negros, rapidinho, só deixa eu só voltar aqui para mostrar uma coisa a vocês. Os portugueses, eles eram chamados pelos índios de cara pálida, caraíba, né? Também tinham esses apelidos. Os africanos, eles trouxeram algumas heranças para o nosso país, certo? O samba, né? Quando eles estavam lá no trabalho deles, né? nas lavouras, o barulho das enxadas, eles começaram a produzir ritmos. Os batuques que eles faziam lá, então esses ritmos, esses batuques deram origem ao samba. E o samba é uma das principais representações da música brasileira. É você falar de música brasileira e você não se referir ao samba, você realmente não está falando do Brasil, né? A capoeira, que por algumas pessoas, né, alguns estudiosos, inclusive, é considerada uma dança, outros consideram uma luta. Então, na capoeira, além desses movimentos, né, todo mundo estar de branco, eles também utilizam alguns instrumentos, como o berimbau, que é o que esse rapaz aqui tá, o tambor, né, eles batem palmas também. Então, é uma manifestação de origem africana. A feijoada. A feijoada, como é que eles faziam?
Eles pegavam as sobras de porco da casa grande, pegavam inclusive as piores partes, né? Porque as melhores partes ficavam para os senhores de engenho. Então, eles pegavam orelha, rabo, pé, misturavam com feijão e comiam. Só que hoje em dia a feijoada ela é muito temperada. E naquela época eles não tinham esses temperos, né? Era só o feijão, o feijão, essas sobras de carne mesmo e pronto. Certo? O acarajé, outro prato típico, né? Lá na Bahia, é um dos principais pratos típicos. A Bahia tem muito essa representatividade africana. Certo? Então, lá, o acarajé é um dos principais pratos típicos de lá, né? Das comidas típicas de lá. O caruru também. E as desigualdades sociais, elas existem desde a época em que os escravos vieram para o nosso país e que também deixaram de trabalhar nas lavouras. Quando eles foram libertos, eles não tinham moradia, não tinham trabalho, não tinham nada. Então, eles começaram a construir as favelas, né? As moradias mais simples. E os imigrantes, quando vieram para cá, também começaram a construir os cortiços, que também eram moradias bem simples. Então, assim, começaram as desigualdades em nosso país. Começaram a ser mais fortes. É muito comum nas grandes cidades a gente ver ó, um morro, ver uma região assim com casas bem simples, e o mesmo bairro, numa outra parte, tem essas casas luxuosas, né? Tem pessoas que vivem muito bem, que ganham muito bem. Então, começa a partir daí, essas desigualdades. Saneamento básico também faz parte de outra desigualdade. Olha só, tem pessoas que vivem assim. O esgoto, né, elas têm aí as suas moradias bem simples, e os esgotos ficam jogados assim, porque essas pessoas não têm saneamento, não têm uma coleta de esgoto. Já tem outros locais que tem, né? É muito comum a gente ver essa parte aqui perto da nossa casa, né? Esse bueiro, essa galeria, né? Ter para onde essa água escoar, para onde o esgoto da nossa casa escoar. Mas tem pessoas que realmente não têm isso e vivem nessa primeira situação aqui. Né? Na alimentação. Eu sempre costumo dizer, né? Muitas vezes a gente reclama, mas só tem isso para comer, eu estou enjoado disso, não sei o quê, mas tem pessoas que não têm nada para comer. Aqui, ó, uma está mostrando aí lá na África. Aqui no Brasil nós também sofremos, né, ainda com a questão da fome. Muitas pessoas passam fome. Mas na África, a desnutrição é muito grande. Então, olha a fila, olha a quantidade de gente para poder ter algo para comer. E aqui, ó, tem uma criança com um prato aí, com tudo que ela precisa, né, os alimentos considerados saudáveis, que ela precisa para poder se alimentar, e muitas vezes ela não quer. Muitas vezes a gente não valoriza, não é? Então, fica aí essa reflexão também. Na área da saúde, né, quem paga o plano de saúde ainda tem dor de cabeça, mas não é tanta, feito as pessoas que dependem do SUS, né? Por quê? Não é tanto como as pessoas que dependem do SUS, né? Porque as pessoas que dependem da saúde pública, elas demoram muito para poderem ser atendidas. E aqui tem assim, ó, a saúde pública, fichas para atendimento. Tem uma pessoa cheia de teia de aranha. Isso está querendo representar o quê? Que faz ó, muito tempo que essa pessoa está aí esperando ser atendida. E não, muitas vezes não tem ficha. Muitas vezes essa pessoa morre e não é atendida.
entendeu? Então demora um ano para fazer um exame, uma consulta. É bem complicado, certo? A gente vai fazer agora a página 27. Nós temos aí, primeiro quesito. Muitos povos ajudaram a formar a população brasileira e contribuem na cultura do nosso país. Como podemos perceber a miscigenação dos povos? A gente pode perceber o quê? Pelos traços físicos, pelos costumes, né, que nós herdamos, né, nas tradições, nos costumes. Você pode colocar nos traços físicos e nos costumes, nas tradições, tá? Segundo, marque a frase que justifica a afirmação abaixo. O Brasil tem uma grande diversidade cultural. Uma grande diversidade cultural, né? Então, isso quer dizer o quê? O Brasil não tem cultura própria. Nossa cultura é resultado da influência de vários povos. Qual frase é esta certa? A segunda. Nossa cultura é resultado da influência de vários povos. Terceiro, leia e responda. Letra A. Poucas pessoas recebem muito e muitas pessoas recebem pouco. Letra B. Muitas pessoas recebem muito e poucas pessoas recebem pouco. A questão da renda, né, da pessoa trabalhar e receber. Qual é a frase aí que explica a real situação das desigualdades sociais em nosso país? É a alternativa A ou a alternativa B? Alternativa A, né? Poucas pessoas recebem muito e muitas pessoas recebem pouco, certo? Então, embaixo tem qual dessas alternativas explica a distribuição de renda do Brasil. Aí você escreve alternativa A, certo? Quarto quesito. Em sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar a distribuição de renda no Brasil? Como você acha que a gente poderia melhorar a questão do dinheiro para as pessoas ganharem mais, ganharem mais, ganharem melhor? Como vocês acham? Aí é pessoal, tá, gente? Lembrando, a aula gravada não é o mesmo tempo da aula presencial, então vocês devem pausar o vídeo, responde, copia, né? Na hora que você tiver de responder, de escrever, tá? Porque senão vai passando, né? O tempo vai passando. Quinto, em sua opinião, em qual área a desigualdade social aparece em maior destaque? Nós vimos aí os exemplos da moradia, falamos da distribuição de renda, falamos da saúde, falamos aí de saneamento básico, né? Nós citamos algumas coisas, porque se a gente for fazer uma aula de desigualdade social no país, a gente baixa a aula, viu? 2 aulas são poucas, porque se a gente for discutir mesmo de uma forma profunda, a gente vai ver que tem muita coisa desigual em nosso país, né? Muitas pessoas têm muitas coisas, têm tudo, outras não têm nada, né?
Tem pessoas, inclusive, que trabalham mais e ganham menos. Né? Tem pessoas que realmente trabalham bem mais e ganham bem menos. E eu não estou falando nem a questão da quantidade de serviço, é da questão de horas mesmo. Tem gente que trabalha 2, 3 horas por dia e ganha bem mais do que uma pessoa que trabalha 12 horas, 8 horas, certo? Deixa eu botar aqui, ó, a correção, tá? Caso você tenha esquecido de fazer alguma coisa. Lembrando, você vai pausando, tá? Para poder fazer essa correção. O terceiro, né, que era para a gente marcar a alternativa, né, e escrever embaixo no tracinho alternativa A. E a atividade de casa no caderno, primeiro, você vai dizer o que é miscigenação. Miscigenação é mistura de quê? Segundo, quais foram os principais povos a formar a população brasileira? Aqueles 3 principais povos. Terceiro, cite alguns problemas causados pelas desigualdades sociais. Nós falamos alguns durante o vídeo, né? Alguns problemas, né? E nós vimos que isso aí já é uma coisa antiga, desde que os primeiros povos estavam aqui, né? Então, vocês podem copiar no caderno, pausem, copiem, tá certo? Na próxima aula, a gente começa discutindo um pouco, que a gente sempre faz isso, né? Fala um pouco sobre o que a gente estudou na aula anterior. Então, hoje a gente fica por aqui. Beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula.